gravar esse vídeo por motivos óbvios. Eu lancei recentemente meu livro, meu primeiro livro, As Coisas Mais Legais do Mundo, que está aqui atrás de mim. Dá pra ver aí, Mac? Belíssimo livro. Durante o tour de autógrafos, todas as vezes que alguém me encontra na rua e tal, rola uma pergunta parecida que é: como é que eu escrevo um livro? Eu quero muito escrever um livro, como é que eu faço? Eu sonho em escrever um livro. E aí eu fiquei pensando, nossa, que vontade de responder essa pergunta de uma vez pra todo mundo, sabe? Porque eu acho que tem muita gente que não fala, nunca me falou isso, mas que também tem esse sonho. E como foi algo que eu consegui concretizar, eu vou dividir com vocês o meu passo a passo para escrever um livro. Eu acho que não existe fórmula mágica. Cada autor, cada pessoa consegue esse feito de um jeito. Mas eu vou dizer alguns pontos principais, chaves, que eu acho que sim, aí sim são para todo mundo. E vou contar um pouco do meu processo para escrever o meu primeiro livro. Então a primeira coisa que eu acho que você tem que pensar é o porquê você quer escrever um livro, não é? É porque o seu sonho é ser autor? É porque você tem muito a dizer? É porque você quer ser famoso? É porque você quer ganhar dinheiro? É porque você quer... não sei. O fato é, esse motivo principal é muito importante. Sabe por quê? Você começa com esse sonho pelo motivo errado, as chances dele se concretizar são as mesmas do que pra quem começa pelo motivo certo. A chance de você se frustrar é muito maior, né? É claro que você pode sim ficar famoso por causa de um livro, caso ele seja incrível, muito bom, você tenha sorte, enfim. É claro que você pode ficar rico se o seu livro for um super best-seller, vender mundialmente muito, mas esses não são os principais motivos que levam alguém a querer escrever um livro, porque pode não parecer, mas dá um trabalho gigantesco, dá um trabalho absurdo. Escrever um livro não é uma coisa que se faz do dia pra noite, então é preciso planejamento, é preciso dedicação, é preciso muita criatividade, é preciso técnica, então eu acho que precisa ter um bom motivo. No meu caso, era um sonho de vida, né, eu já contei pra vocês que quando eu era criança eu dizia que eu queria ser escritora, eu sempre tive muito a dizer, e eu acho que esse meu primeiro livro, ele é do jeito que ele é, porque eu tirei muito de dentro de mim. Tudo que tava aqui preso, eu liberei de dentro de mim nesse livro. Então era algo que eu precisava e queria fazer, sabe? Passo número 2, pensar sobre o que vai ser esse livro, né? Então assim, é uma ficção, é a história da sua vida, é a história da vida de alguém, é uma biografia, livro de contos. Qual que é o propósito do livro? Por que ele não vai ser mais um no meio da multidão de livros que existem? Sério. Já foi na livraria? Conta quantos livros os seus olhos conseguem alcançar. Tem tipo 5 vezes isso. Talvez 10, porque tem livro aqui, livro aqui, livro aqui, aqui em cima, embaixo. Muito livro já publicado, muito livro no mercado. E você precisa pensar no porquê o seu não vai ser só mais um, né? O meu caso, eu queria muito escrever sobre sentimentos. Eu sempre amei falar e escrever sobre comportamento humano. Então era sobre o que eu queria falar, né? Sobre os nossos sentimentos, sobre comportamento. Um livro mais reflexivo. Então pra mim, eu sempre tive isso na cabeça desde sempre. Então foi mais fácil escolher sobre o que eu ia falar nesse primeiro livro. Quando a gente fala de diferencial, é claro que, por exemplo, no meu caso, livros sobre sentimentos tem muitos já, né? Ficções tem um monte, romances existem vários. Mas qual que é o ponto-chave do seu? No meu caso é a interação, é o jeito pessoal com que eu lido com alguns temas. Eu acho que é isso que você tem que pensar quando você for decidir sobre o que você vai escrever. Qual que é o diferencial, ainda que seja dentro de uma categoria que já existe. Passo número 3 é ser organizado. E sério, não dá pra escrever um livro se você não for organizado. Óbvio, devem ter escritores que conseguem fazer isso de um jeito bagunçado, mas assim, se você é um marinheiro de primeira viagem, eu já vou avisando que é preciso ter algum tipo de organização. E aí, seja assim, organização de temas, organização assim, sabe, o esqueleto da história, organização do tipo mesa de trabalho, porque sério, isso faz toda a diferença. Se você se organiza, é muito mais fácil colocar em prática. E aí, nessa mesma categoria, entra a dica número 4, que é ter disciplina. Você precisa saber quantas horas por dia você vai escrever, até onde você tem de prazo, sabe? Isso tudo é uma grande organização. Se você for disciplinado, você vai conseguir colocar o livro em prática, fazer ele existir, porque sério, muita gente tem o sonho, conta isso pra mim, e não consegue fazer porque não tem disciplina, porque não tem organização, porque não coloca coisa em prática, né? Também já vamos para passo número 5, que é senta e escreva, né? Se o seu sonho é escrever um livro, isso não vai ser feito magicamente. Ninguém vai escrever por você. Então a primeira coisa que você tem que fazer, talvez não a primeira, mas depois de pensar nesses pontos que eu mencionei, é escrever. Então a primeira é o mínimo, é o básico, é o fundamental, é escrever o livro. No meu caso, essas 3 categorias, né, a organização, a disciplina e sentar e escrever, aconteceram juntas, por isso eu uni elas desse jeito nessa dica. Eu precisei me organizar. Então, fazer um cronograma, precisei ter disciplina para conseguir cumprir esse cronograma e precisei sentar e escrever
pra que o livro existisse. Então acho que são 5 pontos aí fundamentais, esses 5 primeiros que eu falei. Aí vem as próximas coisas, né? Que é tipo, você quer publicar o livro ou você só quer escrever? Quem você quer que leia esse livro? Porque assim, existem vários jeitos de publicar. Você sabia que dá pra publicar online sem ter uma editora? A Amazon, por exemplo, tem esse sistema. Você publica o seu livro como um e-book e aí você disponibiliza, você divulga nas suas redes sociais, onde você quiser esse livro publicado, e você não precisa ter uma editora, ele não vai ser físico, né? Mas ele vai estar publicado na internet. Mesma coisa pra quem quer uma editora. Então, como é que vai ser? No meu caso, a editora veio até mim porque já sabia que eu tinha esse sonho, porque já conhecia os meus textos, porque sabia que eu era jornalista, enfim. Mas a maioria das pessoas acontece de a pessoa ir atrás da editora, e aí você tem que ir com o livro pronto, ou pelo menos boa parte desse livro já estruturado, uma boa ideia e tal. Talvez com alguns trabalhos que você já tem, então, né, textos seus e tal, pra te conhecerem. E aí acontece de você enviar esse texto pra editora, se a editora gostar, resolver publicar. Isso acontece muito, é muito comum. E é um primeiro passo, assim, né? Depois que seu nome já estiver feito no mercado, aí sim você pode negociar. Gente, em todos esses passos tem um ponto fundamental pra todos, que é a criatividade, né? Se você não mergulhar ali no seu processo criativo, não descobrir como é esse processo, dificilmente você vai conseguir evoluir nessa tarefa de escrever um livro. O meu processo criativo, eu já conheci um pouco dele, porque trabalhei com textos durante 7 anos na Capricho, depois mais 2 no blog e tal. Mas assim, pra escrever um livro ainda assim é diferente, viu? E eu posso falar isso com a voz da experiência de quem viveu. Eu criei alguns sistemas, então quando eu não conseguia evoluir na minha criatividade, eu fazia uma ligação pra alguma amiga e a conversa me surgia alguma ideia, ou eu assistia um episódio de um seriado, ou eu via uma música, ou eu ia e olhava pela janela do prédio. Eu fiz isso muito. Esses momentos de respiro era o que me fazia ter força e criatividade pra continuar. É muito difícil, né? Tem gente que consegue escrever livros preso dentro de um quarto, né, dentro da sua casa. Pra mim, ter essa disciplina de estar em casa era importante, mas viver também era, pra que eu tivesse inspiração pras minhas histórias. Então eu acho que você precisa descobrir o seu processo criativo e sempre ser criativo, sabe? Não dá pra você chupinhar coisinhas que você já leu em algumas histórias e, sabe? Não, eu acho que quanto mais autêntico, mais identidade tiver seu trabalho, mais chance dele ser bem sucedido. Outro ponto importante é gostar de ler. Quem não gosta de ler não vai conseguir escrever um livro, é sério. Se você falar, eu não gosto de ler, você não vai escrever um livro, sabe? Porque você precisa de bagagem pra isso, você precisa já ter lido muitas coisas pra ter know-how, pra saber como é que é um livro, entende? Então eu acho que gostar de ler é fundamental, e ler durante o seu processo de escrita é ótimo, é muito bom. Às vezes uma palavra que você lê num livro te inspira, ou se você pega um autor que você gosta muito e o jeito dele narrar alguma coisa te inspira. Então gostar de ler e ler frequentemente é algo importantíssimo pra quem quer publicar um livro. E aí eu vou falar do último passo, que é se preocupar com o português. Eu vou dar uma de professor Pasquale aqui. Se você não faz professor Pasquale, gente, sério, o professor Pasquale é um ser maravilhoso que dá dicas de português na televisão. E é uma piada, né, quando você fala que você vai dar uma de professor Pasquale, porque ele corrige tudo que todo mundo fala de errado. É claro que assim, né, o seu livro pode ser uma ficção com uma linguagem que você inventou, ou o seu livro pode ser em código, que seja. Você precisa entender um pouco de gramática pra escrever esse livro. E assim, gente, você não precisa ter feito, sabe? É claro que se você tiver feito faculdade ou, né, melhor. Melhor, se você tivesse feito letras ou alguma coisa tipo melhor pra você, mas isso não é impeditório, porque se você não souber como escreve alguma palavra, se tiver dúvida de como se monta uma frase certa, onde colocar a pontuação, onde vai vírgula, onde vai vírgula, você pode pesquisar, sempre dá pra usar o Google e tal. E a maioria dos livros, acho que todos, que vão pra uma editora passam por uma revisão, que é quando o revisor pega o pente fino, passa o pente fino, porque assim, né, até os mais sábios dos sábios às vezes deixam escapar algumas coisas, e aí esse revisor consegue corrigir esses pequenos erros. Mas ter domínio da língua portuguesa, a não ser que você vai escrever em inglês, porque daí você precisa ter domínio da língua inglesa, a mesma coisa que o espanhol, ou com sei lá o que você for escrever seu livro, você precisa ter domínio dela e entender bem, sabe, pra não ficar um livro mal escrito, né? Então com repetição de palavras, com frases que não fazem sentido, parágrafos longos demais ou curtos demais, enfim. Então ter domínio da língua portuguesa é bem importante. Olha, eu acho que esses são os principais passos na hora de se escrever um livro. Como eu disse, não existe fórmula mágica, cada um cria o seu próprio sistema. Tem gente que, né, provavelmente escreveu livros e não fez nada disso que eu falei, tem gente que fez a mesma coisa, tem gente que vai achar um outro jeito maluco e novo de fazer isso. Cada um tem que descobrir o seu modo, né, mas eu acho que alguns desses pontos são importantes, independente
de qual seja aí o seu método pra isso. O que eu posso dizer é que quando você consegue concretizar esse sonho, caso seja um sonho seu, é algo muito grandioso, é incrível, é especial, gratificante, faz tudo valer a pena. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, assine o canal do blog pra ver tudo que a gente posta por aqui e deixe seu comentário. Eu quero saber se você já publicou um livro ou se você quer publicar, sobre o que é, me conta mais sobre isso, eu vou amar ler. Um super beijo e até o próximo vídeo.